Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. E aí, de que forma o Samuel Lino pode transformar o lado esquerdo do Flamengo, hein? E qual é a necessidade desse lado esquerdo gerar mais jogo e quanto isso pode vir a impactar positivamente enquanto está impactando negativamente, né, no atual momento ali do Flamengo? Chega junto aqui, amigo rubro-negro, que a gente trazendo aqui mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo, como é o nosso compromisso aqui diário, e pode anotar finalmente, hein? Aleluia, né? O Carrascal, né, ali a caminho do Rio de Janeiro, o cara que já tá negociando há um tempão, foi um dos primeiros jogadores que o Flamengo começou ali a sua negociação e vai ser dali um dos últimos a chegar. O Carrascal já ali, né, se despedindo dos seus companheiros do Dínamo, já teve esse imbróglio ali todo, porque acabou, né, o Dínamo fazendo uma confusão de papelada, de valores, esperando, né, confirmações de outras contratações, de outras negociações. Isso eventualmente acabou impactando também no do Flamengo, enfim, demoraram demais para responder algumas negociações contrapropostas, por exemplo. E com isso o Carrascal, né, vai se despedindo e chega a previsibilidade, né? É porque do Carrascal tudo é possível. É que amanhã ele desembarque aqui no Rio de Janeiro e seja aí mais um reforço do Flamengo, né? Então o Flamengo contratando o Carrascal, contratando o Emerson Royal, contratando aí o Jorginho, né? Que, pô, o Jorginho chegou no Mundial de Clubes, é dessa janela. Então tem o Samuel Lino, então tem muito o Saul, algumas contratações. E aí, aquela pergunta que certamente, né, tiveram algumas perguntas mais ou menos assim na nossa live, perguntou, pô, Godoy, qual é a contratação mais importante? Qual é a contratação de maior impacto? É difícil a gente, né, compreender ainda, porque a gente vai precisar ver primeiro esses caras na prática, né? Mas na teoria, uma das contratações mais importantes do Flamengo é do Samuel Lino. E não é pelo valor que ela carrega, essa contratação, e tampouco pela individualidade do atleta, sua capacidade. Não quer dizer que ele é melhor, talvez tecnicamente ele nem seja o melhor dos jogadores contratados, tecnicamente falando. Mas aí é mais sobre o Flamengo do que a contratação. Qualquer jogador que o Flamengo contratasse nessa janela, que fizesse a função de ponta esquerda, ou de um atacante que trabalha mais aberto pelo lado, esse jogador, obrigatoriamente, e consequentemente ele já teria essa responsabilidade de ser uma das principais contratações, porque o lado esquerdo do Flamengo ele é improdutivo. Seja com o Everton Cebolinha, seja com o Michael, onde parece que a solução é o que não está jogando. Pois aí entra mais naquele campo porque se o fulano tivesse em campo, ele iria estar melhor. Certamente você já falou assim, pô, quando tá jogando o Cebolinha, você fala, Michael é melhor. Quando tá jogando o Michael, você fala, o Cebolinha, nessa situação aqui, eles não conseguiram, essa é a verdade. Então o Samuel, o Lino, ele chega pra suprir e pra, cara, assim, sabe, preencher um espaço. Tá um espaço vazio. Até nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês porque eu acho que o mais importante do lado esquerdo do Flamengo, pela forma com que o Felipe Luiz trabalha, pelas, né, as organizações que tem, produzir jogo, gerar jogo. Da mesma forma que o lado direito, sobretudo com a dupla, né, Wesley e Gerson, né, que ambos já saíram. Qual era a realidade deles naquele lado direito? Eles geravam muito jogo pro Flamengo. Era um lado que gerava jogo. Então, assim, passava muito ali por eles. O lado esquerdo gera pouquíssimo jogo. Gera pela incapacidade individual dos jogadores. E aí, com isso, acaba condicionando pouco o jogo nesse 1 contra 1. Eu lembro de partidas, e certamente você vai se recordar também, e a gente trouxe análise. O Flamengo preparava a jogada pelo lado direito para desafogar no lado esquerdo, para que o lado esquerdo tivesse uma individualidade de um desses jogadores, citados no vídeo agora. E aí eles não encontram, mas eles não estavam conseguindo produzir nada. Então é um lado que gera pouco. Então por isso o Samuel Lino é uma contratação muito importante. E até consequentemente por isso, né, o Flamengo tem pagado um alto valor. É a contratação mais cara da história do Flamengo. Então individualmente o atleta carrega com ele aquela pressão, onde sempre quando ele passar por uma fase ruim ou não estiver produzindo, vai falar, foi a contratação mais cara. Ele vai ter isso, agora aquilo. Sobre valores no futebol, é muito rápido, é muito fácil, né, a gente entender. O resultado final, ele diz se a contratação foi barata, se a contratação foi cara. Grandes jogadores que passaram pelo Flamengo e fizeram grandíssima história, ninguém lembra quanto se pagou. Porque a gente faz aquela brincadeira, né? O jogador se auto-pagou. Então, se ele produzir dentro de campo, essa contratação mais cara, ela vai ser até esquecida. Se ele não produzir, aí vai ter aquele selinho.
contratação mais cara e vira uma pressão, uma bola de neve, como vocês já sabem, que sempre acaba acontecendo. Então, vamos falar do cara que já chegou, apesar do Carrascal estar, né, em breve a caminho, a gente já trouxe também vídeos falando sobre o Carrascal, falando aqui sobre o Samuel Lino. Isso aqui é uma tabela que acaba entrando para um grau de comparação, mas é importante, antes de você prestar atenção na tabela, é importante entender o seguinte. Essa tabela aqui, ela fala sobre essa temporada, né, do Flamengo, onde o Samuel Lino fechou, né, pelo Atlético de Madrid, e a gente está comparando dois pontas, dois atacantes do Flamengo, de um time que é pressionante. O Flamengo, ele é pressionante, ele é mais pressionante do que o Atlético de Madrid quando a gente fala em grau de comparação a nível nacional e continental. O Flamengo ataca mais do que o Atlético de Madrid, tá? Proporcionalmente, cada um tá no seu universo ali, mas proporcionalmente, e mais. O Samuel Lino não tem somente jogos como ponta esquerda. Ele também tem jogos como ala, também tem jogos ali. Teve minutos, como eu trouxe precisamente para vocês no vídeo, até como um lateral, mas é mais como um ala, onde eu trabalhava na linha com 5 jogadores no meio de campo, e também como um ponta no eventual 4-3-3 ou até 4-1-4-1, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é gerar jogo, tá? Samuel Lino, 1.87, Everton Cebolinha, 0.45, Michel, 0.89 em faltas sofridas. Até, né, ele é a válvula de saída, velocidade. Então, normalmente, o Atlético de Madrid, quando tem esse momento de transição, ele conecta no lado esquerdo como o Samuel Lino. Mas o que tem mais aqui que chama a minha atenção, só pedir pra você deixar o seu like, já tava esquecendo. Deixa sua curtida aí, irmão, que é muito importante pro nosso trabalho. A gente tá aí nessa luta, nessa briga aí de chegar a 148 mil inscritos. Então dá essa força pra gente, dá essa moral pra gente. Usa o Hypar pra ajudar a chegar a novos amigos rubro-negros e quem sabe assim a nossa comunidade se fortalecer e a gente conseguir alcançar aqui os nossos objetivos, os nossos sonhos, tá? Então conto aí com a sua moral, conto com a sua força. Se você perceber, a critério de comparação nesse, né, de gerar jogo, olha aqui, a produção. Passes, ele tem mais passes do que o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha e o Michael é muito semelhante, tá? Alguns números. A precisão, todos ali, né? Na faixa ali dos 83. E aqui que é muito importante, foram os passes-chave precisos. É onde ele tem 100%, cara. O Cebolinha tem 60% e o Michael tem 50%. Perdão, o Cebolinha tem 63%. Eu lembro que eu trouxe pra vocês no nosso vídeo de análise. Inclusive, cara, você que não viu, dá uma passada nesse vídeo. Tá bem legal, tá bem compacto, assim, sobre eu acho que o importante pra você compreender e ler. Já deu uma previsão do que pode vir a ser o Lino no Flamengo. Essa jogada dele de fazer essa diagonal pelo lado direito, mas ele é um jogador que tecnicamente consegue fazer esse cruzamento. Fez muito isso, né? O Simeone usou muito essa jogada dele pro Morata. E o Flamengo tem, por exemplo, o Pedro, tem eventualmente ali o Bruno Henrique, jogadores que têm uma boa estatura de segunda trave, é importantíssimo. Se não for um cabeceio direto, mas um cabeceio para dentro da área com a chegada de um outro jogador, como por exemplo o Arrascaeta ou eventualmente qualquer outro jogador, é importante. Ele faz bem essa diagonal, mas dá esse passe médio, esse passe um pouquinho mais longo. Eu acho que vai chegar até aqui em passes longos, a gente vê a capacidade que ele tem. Então, essa jogada pode ser importante, é passe-chave, não é à toa que ele tem 100%, né, de aproveitamento. Aqui, ó, outro que chama atenção são os passes progressivos. E isso era um grande problema, na minha opinião, pro Everton e pro Michael. Ambos estão ali na faixa de 3.6, ele tá falando de 5.2. Gente, não é um ponta, né? Então, assim, isso é importante também pra caramba pro jogo dele, passos progressivos, progressão, né? 3.45 também, passes longos, ó, o Michael tem até mais aqui, ó, 0.57. Isso aqui é importante. Passe para o terço final. Aí que tá. Se a gente olhar esse último dado aqui que é importante, que ele tem 2.43, cara, proporcionalmente, se você somar as médias de Everton, Cebolinha e Michael, não vão conseguir alcançar somente a do Samuel Lino. Tava gerando muito pouco jogo os dois, mas muito. Isso aqui, vocês viram, acaba sendo mais uma análise sobre passes, sobre, né, gerar jogo. Isso porque eu não botei perda de posse de bola, transição. Não, isso é só uma parte do jogo, isso é só uma fase. O Flamengo, por diversas oportunidades, quando tinha uma saída rápida, isso aí vocês vão lembrar. O Rossi, por exemplo, dificilmente o Rossi saía rápido e o Flamengo chegava no ponta esquerdo. Dificilmente. Normalmente, o ponta esquerdo do Flamengo, ele era encontrado por alguém, mas ele dificilmente trabalhava na faixa de progressão
porque estavam errando demais e não estavam conseguindo dar prosseguimento. É como diz até na faixa, né, de progressão. Então a expectativa que passa pelo Samuel Lino é realmente dar uma luz naquele lado esquerdo ali, carregar ali o Flamengo, conseguir gerar jogo e até mesmo crescer o jogo do lateral esquerdo. Porque vejam só, da mesma forma que o lado direito, com o Wesley e com o Gerson bem fazia o Wesley jogar bem. O Wesley jogar bem ajudava e contribuía para o Gerson atuar também bem. A performance deles ali melhoraram com, né, o crescimento um do outro. Gente, o lado esquerdo ali hoje é o Alexandre, né? Tem Vinha, tem, enfim, uma disputa legal ali pelo setor esquerdo. O ponto esquerdo não está contribuindo, não estava evoluindo para nenhum. Então tem até uma expectativa de que a gente veja um Alexandre ainda melhor, produzindo mais, ou eventualmente seja Ayrton Lucas, seja Vinha, não importa. O lateral esquerdo, com certeza, ele não teve um companheiro ali, nesse período da temporada já tem tempo até, né? Que tivesse rolando uma simbiose. Então eu acho que o Samuel Lino, ele chega, a princípio, para ser titular da ponta esquerda, porque existe um vazio, um vácuo naquele lado ali. Agora, mais do que isso, porque pode ser que o Felipe até mude. O Felipe, na última oportunidade, mudou. Se vocês não viram ainda o nosso vídeo, veio o nosso vídeo de ontem contra o Atlético, tem uma mudança no time do Flamengo. Uma mudança considerável no time do Flamengo. Mudança de norma tática, de esquema, de formação. Então, mas se permanece com aquele 4-2-3-1, o Samuel Lino certamente trabalhando pelo lado esquerdo, nessa linha com 3, vai gerar até para produzir. Então eu acho que o Samuel Lino chega hoje, já tá chegando aqui no Rio de Janeiro, chega com essa expectativa, sem dúvida nenhuma, e também tem, né, de ter sido aí uma contratação cara do Flamengo e que o Flamengo vê com muita importância. Hoje é muito importante, sem dúvida nenhuma, o Samuel Lino entrar e, o mais rápido possível, ele já produzir jogo. Pois o jogo do Flamengo, quando a gente fala do coletivo, ele pede que um atleta individualmente consiga prosseguir e bem naquele lado esquerdo, tá bom? Grande abraço, tamo juntos, deixa o seu like, deixa a sua curtida, que a gente vai trazendo as novidades pra você ainda essa semana, Carrascal chegando amanhã. Um abração.